Fala galera, beleza, beleza? Boa noite pra vocês aí. Primeiramente queria agradecer a vocês aí que contribuíram com a ação, a boa ação. Quem não contribuiu também não tem problema. Apesar de não ter contribuído, eu sei que muitos podem ter ajudado com compartilhamento, ou então enviou para uma pessoa que tinha condições, né? Qualquer valor era bem-vindo, 5, R$ 1, R$ 2, tanto faz, né? O importante é ajudar. Realmente é um caso grave, é um estado bem delicado, mas eu creio que Deus ele faz as coisas impossíveis virarem possíveis, né? Como prometido, eu vou lançar aqui para vocês hoje o motivo na entrada, vou fazer um breve breakdown, um breve top-down para que vocês possam ficar cientes do que eu pensei para minha execução de hoje. Claro que eu vou passar por cima, tem muita coisa para mostrar, né? Muitos detalhes que eu uso, particularmente uso, apesar de estar usando setup mecânico, mas não adianta eu falar sobre todos eles agora que vocês não vão entender, entendeu? Então fiquem só com a parte mais, como é que eu posso dizer, objetiva, né, disso, e que vocês peguem os insights e estudem, né? Não adianta também eu passar isso aqui tudo e vocês não conseguirem entender um pouco, né, da parte básica ali e tal. Então vamos lá para ser bem breve para a gente não demorar com esse vídeo, né? Primeiro passo é o seguinte: eu usei um pouco do weekly template ali, né? Eu mandei para meus alunos em relação ao que eu imaginava, o que eu pensava sobre esse dia, essa semana no caso, né? E aqui a gente já consegue ver um pouco do desenho do price action para isso. De fato, em daily chart a gente consegue ver aqui o mercado querendo fazer um swing low, só que esse swing low ele não foi realizado, né? Então é, tem que esperar algumas confirmações aqui ainda para ver se o preço não vai fazer uma quebra de estrutura para baixo novamente, que pode surpreender. Muita gente está achando que já é bullish já. Não, não é bem assim, tá? Existe um SMT entre o EURUSD e o DXY, então ainda existe, né? Então, e a estrutura interna, ela, apesar de não ter quebrado a estrutura última lower né? Lower high, desculpa, ela continua subindo. Então, pela minha experiência, né, de padrão, eu acredito que a gente vai pegar essa Previous Week High aí, né? Quem sabe até essa daqui também, que é a Previous Week e Previous Month High também. Então a gente pode ter aí esse esse novo alvo, né, para essa semana ainda, creio eu. Se não tiver, a gente tem semana que vem. Mais uma coisa que é certo é que essa low vai se pegar uma hora ou outra, né? Isso aí é certo. Mas esperando esse emitir também, a gente tem que aguardar, né? A gente aqui percebe, meus alunos têm mais ciência disso. A gente estuda muito sobre os modelos e aqui a gente tem uma curva de um Market Maker Sell Model, né? A gente tem o Original Consolidation, basicamente aqui Smart Money Reversal. A gente tem a primeira venda, que é Low Risk, e essa segunda que já de fato ela rasgou, né? Mas o Market Maker Sell Buy Model ainda continua ativo. Só que trabalhando agora nessa estrutura interna, eu visualizei aqui, vamos lá. A gente usa o conceito de ciclos do mercado, né? E esse ciclo do mercado, que a gente tem aqui também, né? O mercado é fractal, então tudo que acontece em higher time frame também pode acontecer em lower time frame. Então o que a gente vê aqui é o seguinte: há também uma original consolidation aqui, tá? Não pode ser ignorado esses padrões que o mercado faz. E ele faz aqui, ele acumula também um pouco mais aqui. Aqui, possivelmente, poderia ter sido já o Smart Money Reversal, né? Eu particularmente não gosto muito desse Smart Money Reversal, assim. Eu gosto mais quando ele faz uma estrutura melhor, assim, um stop runching, né? E confluencia muito com a low de um time frame maior, né? Ele cravou aqui, mas em H1 a gente consegue ver que a gente tem essa low que é a Internal Range Liquidity, e a gente acaba confluenciando isso aqui com um K-Level, né? Que é justamente uma das coisas que que eu vou passar aí pra vocês. Já estou fazendo conteúdo com um aluno aí fera, e a gente percebe que a main threshold
dessa OB ela foi respeitada, é justamente aqui onde acontece a mudança, né, de entrega do preço, né? Então, quando a mudança do preço ela acontece, a gente foca aqui na OB formada, né, que também é outro assunto que a gente está para lançar aí para vocês. Percebe que no tempo gráfico dele, ele respeita, cria outro PD Array, né, e respeita também, mas o que não, o que me interessa passar para vocês em relação à entrada de hoje é somente o ciclo, né? A gente teve esse primeiro ciclo, segundo ciclo, e juntando uma coisa com a outra, eu esperava, eu vou pagar tudo só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Eu esperava que pelo menos esse nível aqui ele fosse pego. Por que esse nível aqui? A gente traçando a FIB de 50%. Esse é o primeiro PD Array, né? É um nível mais importante dentro dessa estrutura. Para mim é o mais próximo que poderia ter pego, como ele pega, né, no caso. E eu mirei ele como o primeiro nível, né? Apesar da gente ter essas equal highs, eu tinha mencionado também isso aqui com os alunos, né? Todas essas highs aqui, apesar de ter feito essa limpeza de liquidez aqui, mas não quebrou a estrutura, então continuamos com a estrutura para cima, né? Não foi uma lower no swing high aqui, não existiu, né? Então a gente, se quiser também aprender, estudar mais sobre swing high, swing low, é muito importante em relação à estrutura, tá? E aí o que é que a gente tem aqui? A gente vai para a range interna. Nessa range interna eu percebo que eu vou dividir pelas seções aqui, vou colocar o indicador das seções. A seção da Ásia ela começa fazendo um consumo interno, beleza, né? Mas esse consumo interno para mim, na minha cabeça hoje, não quis dizer nada, porque eu estava preocupado com outras coisas, né? Mas apesar de ter feito aqui a limpeza da liquidez, criou um nível importante, né? Desse nível importante a gente começou a ver o preço levar o nível para um andar maior. Só vou voltar aqui para o H1 para mostrar a entrega do preço, né, do algoritmo até esse nível aqui pelo menos, e vou aproveitar também, vou marcar logo esse superior aqui que eu quero mostrar um detalhe para vocês também, para a gente ter ali a confluências do início ao fim das sessões, tá? Então vamos ficar só em M15 aqui, depois eu destrincho ali o motivo da minha entrada para vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente consegue ver que é criado Fair Value Gaps, né, nessas estruturas, e toda vez que cria um Fair Value Gap, né, em sentido o Order Flow, que agora é bullish, né, a gente vinha de bearish e agora é bullish, a gente tende a ver o preço fazer níveis mais altos, certo? Então, aqui foi feito um Fair Value Gap, o preço vai lá, cria um order block, respeita, acumula, expande, né, que a gente vai começar agora também a falar na mentoria sobre a base do preço, né? Toda a aula agora para os meus alunos, a primeira que a gente vai fazer uma live agora, na quarta-feira, eu quero fazer ela no YouTube, né? E aí vou abrir ela, vou deixar ela open para que as pessoas interessadas vejam. E depois eu vou voltar para a mentoria só com meus alunos privados mesmo, que toda aula agora eu quero fazer um PDFzinho com conteúdo, né? Já que agora a gente está pulando um dia para aula, terça-feira eu preparo o PDF, conteúdo todo bonitinho para entregar ali para que vocês tirem suas dúvidas, beleza? Então, a order block foi feita, foi criada aqui na Ásia. Automaticamente a gente vê aqui a Open de Londres fazendo displacement, voltando no Fair Value Gap. Depois que ele volta no Fair Value Gap, claro, ele precisa de um nível de suporte, não um nível de suporte retail trade, mas um nível de suporte verdadeiro, né, que é o do algoritmo, como o algoritmo funciona. Ele vai lá, pega esse, faz outro, e aí o mercado é fractal, né, galera? A gente consegue ver aqui que é mais uma key level criada, né? E aí a gente tem aqui horário de 7 horas da manhã fazendo outro displacement para cima. É incrível que 2 horas da manhã, que é o início, ele faz o displacement, depois aqui 7 horas da manhã também ele faz o displacement. Só que aqui tem um detalhe. O preço ainda não tinha, quer dizer, tinha tocado aqui no Fair Value Gap, né? Aqui também, mas o que a gente entende de estrutura, você percebe que não há um rompimento aqui, né? Ah, tem essa low aqui e tal. Tem gente que gosta aí do SMC da Phantom,
A galera que estuda o Wyckoff, essas coisas aí, eles gostam de usar isso aqui como uma quebra de estrutura. Mas quem opera esse T sabe que não é bem assim, né? Precisa de todo um contexto, uma narrativa por trás dessas quebras, desse swing highs, swing lows, para que a gente tenha de fato uma quebra de estrutura. Por isso que muita gente, por isso que o Smart Money do Wyckoff, da Phantom, é 30% de assertividade, 20 para você pegar um R de 1 para 50, 1 para 30, não sei. Enfim. É, e aqui a gente consegue ver, agora que a gente já tem esse retângulo marcado, a gente consegue ver a breaker. Né? Essa breaker é formada um pouco depois do close de Londres. Né? Mas o que é interessante aqui? Que a gente vê a quebra da estrutura seguindo o order flow. Tá? Nessa aqui rompeu. O que a gente tem como parâmetro? Aqui tem outros ciclos também, fractal. Eu não vou passar para não consumir muito a cabeça de vocês, mas para quem é aluno da mentoria sabe de quais ciclos eu estou falando aqui interno, né? Esses ciclos eles respeitam muito bem os níveis chaves, né, que a gente está operando dentro das kill zones, dentro das sessões. E aí a gente tem a breaker, que depois do BMS dessa breaker em M15, ela deixa um fair value gap também, né? Esse Fair Value Gap, muita gente sabe, quem tem aí o PDF da mentoria, um dos primeiros que eu mando, sabe que a gente tem 3 tipos de oportunidades quando faz esse tipo de padrão, né? E aí o algoritmo ele vai lá, ele cria, primeiramente aqui, ó, vou até separar para vocês aqui, eu fiz o antes e o depois, tá? Isso aqui foi bem antes da sessão, aqui não está aparecendo, mas isso aqui foi de manhã aqui, 7h27. Eu já estava no gráfico já, isso aqui era 9h27 aqui na hora do Brasil. Porque eu já coloquei minha ordem aqui ativa. Né? Um outro segredo, outro insight, que depois eu passo para os alunos. Né? Eu já passei algumas vezes, mas reforçar é sempre bom, é sempre bem-vindo. E aí eu coloquei já a ordem ativa porque eu já sabia que o preço poderia fazer isso por conta de confluências que a gente tem aqui, né? A gente tem o consequent encouragement a main threshold da breaker junto confluenciando, né? Tudo. Se você reparar bem aqui, a gente tem consequent encouragement junto com a breaker, né? De higher time frame. E aí, consequentemente, eu dei 2 takes, né? Um take aqui na conta da Defounded, na conta da Axie eu dei outro take em M5 aqui, porque ele fez um outro padrão também que eu sabia que tinha maior probabilidade. Eu sabia que ia fazer, não. Muita gente pensa assim, eu tenho certeza que o mercado vai fazer. Quando você vê um cara falando isso aí, você já pode abandonar o conteúdo dele já, tá? Porque o cara que sabe que o mercado vai fazer, ou ele é o Jeremy Powell, ou ele é um guru. Então a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer de fato, tá? Primeira coisa que a gente sabe, quem é profissional sabe, é que a gente não tem certeza de nada no mercado, tá? Então quando ele faz um Fair Value Gap, eu imaginei que a probabilidade estaria do meu lado. E aí eu executei aqui minha ordem. Claro que tem um detalhe aqui também no M3 que não me deixa passar despercebido sobre esse setup, né? Então a gente tem aqui 2 pontos de entrada num só e a gente ainda usa a fractalidade do mercado, né? O mercado é fractal, então aquilo que acontece em M15 tem grande probabilidade de acontecer também em M5, M3, M1, enfim. Então aqui eu dei meu segundo take, meu primeiro take foi aqui logo até essa high. Aqui a gente ganhou mais ou menos quer dizer, era um pouco mais acima aqui, 1 para 3,5 e aqui eu arrisquei 1 para 2 com gostinho de aí 1 para 7 ou mais, né? Então não precisa necessariamente você aprender só com a Phantom e Coffee para você pegar RR maiores. Agora vai do estilo operacional de cada um, né? De fato, eu conheço muitas pessoas que são profitables e usam 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2, até tenso falar sobre isso, mas o cara que para mim é referência do mercado hoje no Brasil, que é o Kainan, ele usa apenas 1 para 2 ali, no máximo para 3 e tal. Claro que tem alguns trades que a gente percebe o potencial dos trades e a gente coloca um pouco mais de retorno para esse risco que a gente pôs de primeira, né? Mas claro que também protegendo ali com parcial, tendo toda uma maturidade para levar aquele trade, beleza, galera? Eu vou falar só aqui da última sessão, tá? Que não sei se vocês sabem a informação do candle, mas percebe-se que exatamente no horário digno de uma reversão, justamente acontece aquilo que o Michael ensina, né? Então, para quem não conhece a base da base,
não perca a aula de terça-feira, vai ser uma live aberta, mas eu vou passar já um spoiler aqui para vocês, né, que é o Open. No caso aqui é bullish, né? Então é Open, Low, High e Close. Então a gente tem um candle bullish, né? Open, Low, High, Close. Agora isso tudo aqui tem várias teorias aqui por dentro, que para saber dessa teoria precisa estudar bastante, né? Não é da noite pro dia que a gente vai saber de tudo. Então é sobre isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero ter ajudado, contribuído para muitos. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal para dar essa força aí, tá? Chegar para outras pessoas também, compartilha. Às vezes tem um amigo ali que precisa entender determinados tipos de entrada, ou então o cara quer ver uma coisa diferente, está cansado de perder dinheiro com suporte e resistência, né? Não sabe que o mercado é manipulado, enfim. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado também pela quem ajudou hoje, tá? Eu sou muito, muito, muito grato para quem pode ajudar de verdade aí de coração, tá bom? Acompanha aí, tem mais conteúdo pra gente aí. Logo mais eu tô liberando algumas coisas gratuitas aí pra vocês e corram atrás do sonho de vocês, beleza? Nunca desistam, porque se existem pessoas que conseguiram, vocês também conseguem, tá? É só questão de vontade mesmo. Deus abençoe, tamo junto.